Legislação de Trânsito, aula 2. Categorias de habilitação. Nós temos a categoria ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Tipo de veículo de 2 rodas abaixo de 50 cilindradas. Categoria A, 2 ou 3 rodas, biciclos ou triciclos, motocicletas, motonetas e triciclos com ou sem sidecar, que é aquele carrinho lateral. Categoria B, veículos com peso inferior a 3.500 kg ou inferior a 6.000 kg, motorcasas, com lotação de até 8 lugares, carro de passeio. Categoria C, transporte de carga com peso superior a 3.500 kg de peso bruto total e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o condutor. Caminhões, tratores, máquinas agrícolas. Categoria D, transporte de passageiros com lotação superior a 8 lugares, excluindo o condutor, e cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Ônibus, micro-ônibus, vans. Categoria E, combinação de veículos cuja unidade acoplada tenha 6.000 kg de peso bruto total ou mais, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Ônibus, micro-ônibus, van, reboque, semi-reboque, trailer, todos os veículos abrangidos na categoria A, B, C e D. Vamos falar agora sobre as categorias individuais. Porque os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, sendo as categorias A e B somente para a primeira habilitação. Poderão requerer simultaneamente a autorização para conduzir ciclomotor, a ACC, e a habilitação na categoria B, bem como requerer habilitação em AB. Aqui nós temos a categoria ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, que são os veículos de 2 rodas abaixo de 50 cilindradas, as chamadas cinquentinhas. E para conduzir ciclomotores, o candidato deverá ser maior de 18 anos e ser penalmente imputável, E responder pelos seus atos. Categoria A, veículos automotores de 2 ou 3 rodas com ou sem o carro lateral ou semi-reboque. Exemplos: motocicletas, motonetas, ciclomotores ou triciclos. Uma observação: não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é a B. Categoria B, veículos automotores não abrangidos na categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o do condutor. Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo peso não exceda 6.000 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o do condutor. Tratores de roda, equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, e os condutores da categoria B, C e D podem conduzir combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada, um reboque, um semi-reboque, um trailer, um articulado, tenha menos de 6.000 kg de peso bruto total e cuja lotação não exceda a 8 lugares. Categoria C, veículos automotores utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg, tratores de esteira, tratores mistos,
equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção, pavimentação, veículos também automotores da espécie motor casa, cujo peso bruto total ultrapasse 6.000 quilos e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o do condutor. Todos os veículos abrangidos pela categoria B. Categoria D. Veículos automotores utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluindo o do condutor. Veículos destinados ao transporte de escolares, independente da lotação, motor-casa, cuja lotação exceda 8 lugares, excluindo o do condutor, ônibus articulado, todos os veículos abrangidos na categoria B e C. Categoria E. Veículos automotores em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 quilos ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Combinações de veículos automotores com mais de uma unidade tracionada, independente da capacidade máxima de tração ou peso bruto total combinado, e todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência, de produtos perigosos, carga indivisível, mototáxi e motofrete, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B, isso inclui a permissão, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D, e no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Neste quadro, veremos o tempo para mudança de categoria, lembrando que a permissão conta. Categoria B para C, somente após o motorista ter cumprido 1 ano na categoria B. De B para D, somente após 2 anos na categoria B. De B para E. Esta mudança não é permitida. De C para D, somente após 1 ano na categoria C. De C para E, somente após 1 ano na categoria C. De D para E, somente após 1 ano na categoria D. Para a mudança das categorias, o condutor não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular, e ser aprovado em avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Os condutores das categorias C, D e E obrigatoriamente deverão submeter-se
a exames toxicológicos para habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Classificação dos veículos. Quanto à tração, veículos automotor, temos o elétrico, temos o de propulsão humana, de tração animal, o reboque ou semi-reboque. Classificação quanto à espécie. Temos os de passageiros, que são bicicleta, ciclomotor, a motoneta, a motocicleta, o triciclo, quadriciclo, o automóvel, o micro-ônibus, o bonde, o reboque, o semi-reboque e a charrete. De carga, temos a motoneta, a motocicleta, triciclo, quadriciclo, a caminhonete, caminhão, reboque, semi-reboque, a carroça e o carro de mão. O veículo misto, temos a caminhoneta, utilitário e outros. Eu coloquei aqui na imagem uma foto de uma caminhonete e uma caminhoneta. Quanto à tração, temos o caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteira e trator misto. Competição e especial, que são as motocicletas, triciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, reboque, semi-reboque, caminhoneta, caminhão, caminhão-trator, caminhonete, utilitário e motor-casa. E por último, temos os de coleção, de colecionador. Classificação quanto à categoria. Temos placas Mercosul, temos a particular, a oficial, a comercial, diplomático, de fabricante de experiência, de colecionador e temos as mais antigas, de representação, particular, de aluguel, de aprendizagem, de coleção, a de experiência de fabricante, a admissão diplomática. Lembrando que é importante gravar as cores das placas, pode cair na prova de vocês, tá? Tanto do fundo quanto das letras. Compete ao Detran, órgão executivo, vistoriar, registrar, emplacar veículos, e os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa dianteira. Dimensões e pesos para os veículos. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem os limites estabelecidos de largura máxima, de altura máxima, de comprimento máximo. São os veículos simples, até 14 metros, o articulado 18,60, veículo com reboque 19,80 e veículo cegonha 22,40. São fixados limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos nas superfícies das vias públicas, com peso bruto total por unidade ou combinações de veículos. Aí temos a placa e a tonelada. De peso bruto por eixo isolado, temos a placa com eixo e a tonelada. Ao veículo utilizado no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidas pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via
uma autorização especial de trânsito, que é a AET, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período. Classificação das vias. Os órgãos e entidades de trânsito ou rodoviários com circunscrição sobre a via, eles poderão regulamentar, através de sinalização, velocidades superiores ou inferiores às estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. A via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas, animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. De acordo com a sua utilização, as vias, elas classificam-se em urbanas e rurais. Nós vamos ver agora as vias urbanas. O que são vias urbanas? Elas são as ruas, são as avenidas, os caminhos abertos à circulação pública, situadas nas áreas urbanas. Elas são caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edificados. Nas vias urbanas, nós temos a via de trânsito rápido, a via arterial, a via coletora e a via local. Nós vamos falar uma por uma neste vídeo. Via de trânsito rápido é uma via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, interseções são os cruzamentos, e sem travessia de pedestres em nível e sem semáforo. O importante é gravar essas definições, porque ela pode cair na sua prova. Arterial é a via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo e com acessibilidade às vias coletoras e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões das cidades. Via coletora é uma via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Via local é uma via caracterizada por interseções em nível, não semaforizada e destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Agora vamos falar das vias rurais. Elas são as estradas e rodovias, situadas fora das áreas urbanas. As rodovias, ela é uma via rural pavimentada e as estradas é uma via rural não pavimentada. Existem estradinhas já pavimentadas, mas para o Detran e para a sua prova, será uma via rural não pavimentada. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será nas vias urbanas. Na via de trânsito rápido, 80 km por hora. Para uma via arterial, 60 km por hora. Para a coletora, 40 km por hora. Para uma via local, 30 km por hora. Vias rurais. A velocidade máxima permitida para uma rodovia de pista dupla para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas será de 110 km por hora.
Para uma rodovia de pista simples, para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas, será de 100 km por hora. Para os demais veículos, ônibus, caminhões, veículos de carga, os veículos maiores, será de 90 km por hora. Para as estradas, que é uma via rural não pavimentada, para qualquer veículo, será de 60 km por hora. Vocês precisam gravar as velocidades das vias, tanto urbanas quanto rurais, porque com certeza vai cair na prova de vocês em alguma disciplina. A velocidade mínima será metade da máxima estabelecida a todos os tipos de via. O condutor deverá observar as condições físicas da via, do veículo, da carga, meteorológicas e intensidade do trânsito. Existe a velocidade máxima e existe a mínima também. Nós temos que ficar entre a máxima e a mínima e prestar muito bem atenção no enunciado das questões, porque eles podem perguntar sobre velocidade máxima e sobre velocidade mínima. E a mínima será sempre metade da máxima estabelecida, sendo em classificação das vias, que não existe sinalização regulamentadora, quanto onde houver placas de sinalização regulamentadora. Direito à acessibilidade das pessoas com deficiência. Nós temos o Símbolo Internacional de Surdez, que o objetivo é alertar os demais condutores à presença de pessoa com deficiência auditiva ao volante, devendo o símbolo ser fixado no vidro traseiro do veículo para informar que qualquer solicitação deve ser feita por meio dos faróis altos. Temos o Símbolo Internacional de Acesso. Ele identifica as possibilidades de acessibilidade ao deficiente físico, lembrando que quem estacionar em uma vaga para deficiente físico está cometendo uma infração gravíssima, sujeita à remoção do veículo ao depósito. Ele é utilizado para sinalizar os usos de equipamentos, incluindo rampas, guias rebaixadas, vagas de estacionamentos, transporte coletivo, veículos que sejam conduzidos pelo deficiente. Está aqui, no artigo 181, estacionar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência e idosos sem credencial é uma infração gravíssima, penalidade multa, 7 pontos e medida administrativa, remoção do veículo para depósito. Permissão internacional para dirigir. A Permissão Internacional para Dirigir, a PID, é um documento que habilita a pessoa em território estrangeiro a conduzir veículos automotores de sua categoria. Foi estabelecida em 1968 pela Convenção de Viena. A PID ela poderá ser retirada nos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, sendo utilizada em mais de 100 países, mas não substitui a CNH do Brasil. A Convenção de Viena, a gente aborda esse assunto lá no início da legislação, nos primeiros vídeos da legislação de trânsito. O condutor interessado em obter a permissão, ele deve estar com a CNH dentro do prazo de validade e a categoria da habilitação e as restrições médicas são as mesmas da CNH. A validade da PID
é de no máximo 3 anos, ou até a expiração da validade da CNH. O que acontecer primeiro? Não poderá pedir a PID o condutor habilitado somente com a ACC, né? Autorização para conduzir ciclomotores. Vamos falar agora sobre as normas de circulação e conduta. Dirigir corretamente, né, de acordo com o que determina a legislação, garante a segurança de todos nas vias de circulação, e a inobservância de qualquer norma constituirá infração de trânsito, sendo o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas. Antes de colocar seus veículos em circulação, todos os condutores deverão verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como um cinto de segurança, limpador de para-brisa, buzina, faróis. Assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar a seu destino, que se você estiver na via e ficar parado sem combustível, é considerado pane seca, é uma infração. E estar em condições de dirigir com atenção e emocionalmente equilibrado. Portar os documentos obrigatórios do condutor, carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. E do veículo, né? O licenciamento. Usar calçados firmes aos pés para que não comprometa a utilização dos pedais. Coloquei algumas imagens aqui sobre o que pode e o que não pode no caso de calçado. Para automóveis, você não pode dirigir de chinelo. Tem que ser um calçado que firme aos pés, né, no calcanhar. O salto alto também não é aconselhável. Dirigir descalço pode? Pode. Só automóveis. Motocicleta não pode. Motocicleta tem que ser um calçado fechado. E fazer aulas na autoescola e exame prático não poderá fazer descalço. Os condutores não poderão dirigir com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito, com apenas uma das mãos e utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Regras gerais de circulação. O trânsito de veículos nas vias abertas à circulação obedecerá às seguintes regras. A circulação se faz pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Uma das exceções é a ultrapassagem, que aí você vai transitar pela esquerda. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo, né, e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e das condições climáticas. Nós temos aqui as figuras que demonstram a distância lateral, que o condutor deve guardar essa distância mínima ao cruzar ou ao ultrapassar outro veículo. Temos a distância frontal, que o condutor deve guardar essa distância, uma distância que ele se sinta seguro, de forma que ele possa deter o seu veículo se preciso for. Mais uma regrinha de circulação. Quando uma pista de rolamento ela comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas
ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada. E a da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. E quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículo de maior velocidade. Preferência nos cruzamentos não sinalizados. Nós temos aqui, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, quem tem a preferência é o veículo que estiver circulando por ela. Os demais têm que aguardar para entrar na rodovia. No caso do cruzamento de rotatória, terá preferência de passagem o veículo que já estiver circulando por ela. Lembrando que será sempre no sentido anti-horário da via. Nesse caso, a preferência do veículo 2. Nesse caso, é um cruzamento não sinalizado e terá preferência o veículo que vier pela direita do condutor. Nesse caso, o veículo 2 terá preferência, sempre no sentido anti-horário da via. Nesse caso, é um cruzamento sinalizado. O veículo 2 trafega à direita do veículo 1, mas a sinalização de regulamentação o obriga a parar. Então, tem preferência o veículo 1. Nesse cruzamento, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização, operação de trânsito, ambulâncias, têm prioridade de passagem quando em serviço de urgência e devidamente sinalizado. Havendo semáforo nos cruzamentos, o condutor somente deve prosseguir no sinal verde após verificar se não há pedestres atravessando a faixa ou algum carro que ainda não concluiu o cruzamento. Ao sinal amarelo, o condutor não deve acelerar para aproveitar o sinal, salvo se isto resultar em situação de perigo para os veículos que vêm atrás. Ao sinal vermelho, o condutor obrigatoriamente tem que parar o veículo, respeitando a faixa de pedestres e a área de interseção. Regras de ultrapassagem. Passagem é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas. Ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, mas em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. O condutor, ao iniciar uma ultrapassagem, ele deve respeitar a linha de divisão de fluxos opostos. Regras de ultrapassagem. Eu tenho aqui uma faixa simples seccionada.
A ultrapassagem está correta, pois a linha demarcatória é pontilhada, permitindo a ultrapassagem. Neste caso, eu tenho uma faixa dupla contínua e seccionada. A ultrapassagem está errada, pois a primeira linha à esquerda do condutor é contínua e proíbe a manobra. Na simples contínua, a ultrapassagem é proibida para os dois sentidos. Faixa dupla contínua, a ultrapassagem é proibida para os dois sentidos. Regras de ultrapassagem. Aqui a ultrapassagem está errada, pois a lei proíbe ultrapassar próximo de cruzamentos. A ultrapassagem está errada, pois além de linha contínua proibir a ultrapassagem, não é permitido ultrapassar em curvas. No segundo caso, também está errada essa ultrapassagem, pois além da linha ser contínua, que proíbe a ultrapassagem, não se pode ultrapassar sobre pontes. Essa faixa amarela a gente indica que a via é de duplo sentido. Se a faixa fosse branca, seria sentido único. Regras de ultrapassagem. Nesta ultrapassagem, ele está ultrapassando em uma faixa tracejada. Essa ultrapassagem está correta. E a ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem, lembrando que precisa ligar as setas indicadoras de direção. Seta para a esquerda e depois seta para a direita, voltando para sua faixa de origem. Mais uma regrinha de ultrapassagem. Nesse primeiro quadro, as ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via. Quando é que é permitido ultrapassar pela direita? No caso desse segundo quadro, que essa ultrapassagem está correta somente em vias urbanas, quando o veículo indicar que vai fazer uma conversão à esquerda, o condutor pode aproveitar a direita para efetuar uma ultrapassagem com segurança e somente quando o veículo que tem a intenção de fazer a conversão estiver imobilizado. Ao ultrapassar, devo sinalizar. O condutor deve sinalizar com luz indicadora de direção, as setas, ou gesto de braço, quando tiver a intenção de ultrapassar. Antes de ultrapassar, ele deve verificar se nenhum condutor que esteja seguindo tenha iniciado a ultrapassagem, olhando pelos espelhos retrovisores. Verificar se o veículo da frente não indicou intenção de ultrapassar um terceiro e observar se a faixa à esquerda, da contramão, está livre para que a manobra possa ser executada com segurança. Ao ser ultrapassado, o condutor deve, se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a direita sem acelerar a marcha, sempre diminuindo velocidade. Se estiver em outra faixa, permanecer onde está sem acelerar a marcha. Nas imagens temos alguns exemplos
de onde é proibido ultrapassar em vias de mão dupla. Nos trechos em curvas, aclives sem visibilidade, pontes, viadutos, passagens de nível, que são a linha de trem, e travessias de pedestres. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, reduza a velocidade e redobre a atenção, ou até mesmo parar o veículo com vistas à segurança. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Esse vídeo estará salvo no YouTube. Vocês podem rever a qualquer momento. Bons estudos e até a próxima aula rumo à aprovação.